Boa noite, queridos e amados irmãos. Mais uma madrugada estou aqui na minha casa de joelho e quero orar por você e pela sua família, né? Mas antes eu queria agradecer aos irmãos que têm me enviado e postado áudios, vídeos. E esses vídeos que vocês têm postado para mim, esses áudios, eu tenho compartilhado com várias pessoas e tem sido, irmão, de uma grande valia, porque esses versículos e esses áudios têm alcançado a vida de muitas pessoas, tá bom? Que Deus possa vos abençoar. Não deixe de estar enviando para mim esses vídeos, esses áudios, porque Deus tem feito obras maravilhosas através deles, tá bom? Eu queria também deixar uma meditação nesta noite para o seu elevo espiritual. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, do salmista, capítulo 23 e o verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amados irmãos, nós sabemos que Davi foi um homem muito amado por Deus, tanto que ele foi considerado o segundo coração de Deus. Nas guerras, Deus estava com Davi. Nas pelejas, Deus estava dando a vitória para Davi. Mas nós podemos observar também que no meio de uma dessas pelejas, um dia Davi foi enviado por Deus para estar em um lugar onde se levantou um gigante no arraial dos filisteus. E a Bíblia nos diz que aquele gigante se levantava afrontando o povo de Israel. Eu não sei se você tem sido afrontado por alguém, se você tem sido maltratado por alguém, mas eu quero te dizer, para cada situação, Deus traz uma resposta para nós. E Deus estava trazendo uma resposta para o povo de Israel. Deus queria usar alguém que era desprezível aos olhos dos homens, que era Davi. Davi não era considerado como nada. Ninguém olhava para Davi, como um guerreiro ou como um herói, não. Mas Deus era na vida de Davi, como nesta noite Deus também quer ser na sua vida. Deus quer lutar suas guerras, Deus quer batalhar suas batalhas. E a Bíblia nos diz que Davi, quando chega no arraial dos filisteus, quando vê o gigante se levantar e afrontar o povo de Israel, a Bíblia categoricamente nos diz que Davi lutou com aquele gigante, desafiou aquele gigante, e em campo de batalha, Davi tombou o gigante, porque o Espírito de Deus era com Davi. Mas, porém, queridos e amados irmãos, mediante todas essas coisas e todas essas vitórias que Deus estava sempre com Davi, quando nós observamos o salmista Davi, no tempo da sua adolescência, a Bíblia nos diz que Saul, o rei de Israel, numerou e convocou vários jovens para a infantaria do exército de Saul, para ser um guerreiro e lutar as guerras de Israel e as pelejas de Israel. Mas quando nós paramos e observamos, nós categoricamente nós vimos e observamos que Davi não foi convocado. E nesta parte é onde entra o grande mistério, e o grande poder que vai ser realizado através de algo que muitas das vezes nós não entendemos. A Bíblia nos diz que o pai de Davi coloca ele no campo. Para que colocar o Davi no campo? Para se tornar um pastor de ovelha. Queridos e amados irmãos, para se tornar um pastor de ovelha, tem que ter grande habilidade, tem que ter grande responsabilidade, tem que ser diligente, tem que ser hospitaleiro, e tem que ter amor no coração e responsabilidade.
E no dia da adversidade e no dia da tempestade, o pastor tinha a obrigação de ir buscar o alimento para aquelas ovelhas distantes. E nisso Davi se saiu muito bem. Foi como se fosse um aprendizado para Davi, porque Deus consentiu aquilo, porque Deus tinha uma grande obra na vida de Davi, e Deus queria tirar proveito daquilo que Davi ia aprender como pastor de ovelha, para usar mais tarde, quando Davi se tornasse um monarca, para ser um dos dominadores de Israel, para ser o rei de Israel. Então, para tudo, queridos e amados irmãos, tem um propósito diante de Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele é um só. Mas na vida de cada um da gente, ele trabalha de maneiras diferentes. Eu não sei como o Espírito de Deus tem trabalhado na sua vida, mas eu quero te dizer, seja lá a diversidade que você esteja atravessando, que muitas das vezes você acha que está cometendo, alguém está cometendo injustiça com a sua vida. Não, irmão, não ache isso. Baixe a guarda, dobre o seu joelho, espere em Deus, porque para Deus, irmão, existe um tempo determinado. Para você chegar onde você quer chegar, primeiro Deus tem que te analisar, Deus tem que trabalhar, assim como um grande artesão trabalha em uma peça que ele quer moldar, assim também é Deus nas nossas vidas. Deus primeiro nos molda, Deus primeiro trabalha na nossa vida para depois colocar cada um de nós em nosso devido lugar. É como Deus estava fazendo. Muitas pessoas questionam nos dias atuais, eu já vi até muitas pessoas questionar, que Davi foi injustiçado de ser jogado no campo pelo seu pai e pela sua mãe. Já eu não me atrevo ou não julgo a falar isso. Você sabe por quê? Porque, irmão, para ser pastor de ovelha, para ser um pastor de ovelha, não é para qualquer um. Porque dentro desta profissão, as pessoas aprendem várias habilidades para no dia da tempestade, para no dia da adversidade. E Deus consentiu, porque Deus queria tirar proveito. Porque sabendo que Davi estava em um grande aprendizado, e Deus ali ia levantar Davi para quê? Para se tornar um rei. Não era melhor de que se tornar um soldado, talvez até um herói, um soldado valente do exército, da infantaria de Saul? Não foi melhor? Deus preparar Davi primeiro, para depois Deus enviar Davi, para que Davi pudesse fazer isso que eu acabei de falar nesse instante. Mediante esta palavra, ele lutou com o gigante e ganhou, derrubou o gigante. Tem gigantes nas nossas vidas, irmão. Quando vem a tempestade e quando vem a adversidade nas nossas vidas, tem gigante que se levanta na nossa vida e nós não sabemos como lidar com ele. E para saber lidar com o gigante, irmão, tem que passar pela solidão como Davi passou. Teve que ser jogado no campo, porque no campo Davi também enfrentou o urso e o leão para defender as ovelhas. Deus estava observando Davi e Deus estava aprovando o seu ministério, porque a Bíblia nos diz: se nós se amostrar frouxo no dia da nossa angústia, as nossas forças serão pequenas. E tem pessoas que querem ser pastor, mas não quer pagar o preço. Quer ser um missionário, mas não quer passar por tempestade. Quer ser uma missionária, mas não quer passar por calúnia. Então, irmão, para cada coisa que nós queremos ser na obra de Deus, nós temos que passar para um aprendizado. Até um policial. O policial é chamado, ele vai estudar, mas ele não recebe a arma e nem a farda na hora, não. Ele vai fazer o concurso e passar. E depois ele vai ter um treinamento para receber aquela arma, para saber, e aprender a manejar aquela arma, para patrulhar na rua.
Não é de qualquer maneira, ainda mais a obra de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas despreparadas, irmãos. Sabe por quê? Porque não teve um treinamento antes. Porque não esperou Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Essa pessoa quis dar o passo maior do que o que ele podia dar. Então quebrou a cara, fracassou, ficou ao meio do caminho, está enfrentando diversidade que muitas das vezes não está aguentando aquilo que está passando. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus. E existe o tempo determinado, em Eclesiastes fala, diante do céu. Deus tem um tempo para mim, Deus tem um tempo para você. Hoje eu me tornei o que eu me tornei, por quê? Porque eu tive paciência. Eu fui humilhado em cima de monte, por colegas meus, da fé. Eu fui pessoas que fui humilhado, lavando banheiro na igreja. Tinha irmãos que faziam coisas que eu não posso nem falar aqui, e jogavam no chão, e diziam, não gostou não? Eu dizia, gostei. Eu ia lá, pegava e botava dentro da lixeira. Tudo isso eu passei para eu chegar onde eu cheguei. E tem pessoas que não querem passar por isso, né? Tem pessoas que querem ganhar tudo no gogó, e no gogó não vai, meus irmãos. Nós temos que pagar um preço, reconhecer que Deus é o nosso professor, o Espírito Santo é aquele que vem nos instruir, né? E nos capacitar para que nós possamos estar no lugar que Deus quer nos colocar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, nesta noite, é uma noite de meditação, de aprendizado. Davi, no tempo de Deus, depois que ele passou pelo campo, que ele talvez enfrentou tempestade, enfrentou humilhação, enfrentou a adversidade da sua vida, a Bíblia nos diz que Davi foi neste encontro onde estava o gigante. Porque a primeira coisa, na tua vocação, que você é chamado, quando você é chamado para uma obra, a primeira coisa que vem é a luta, irmão. A primeira coisa que vem, que se levanta, é o gigante, é a tempestade. Então, Deus leva Davi primeiro. A primeira missão de Davi qual foi? Foi no campo dos filisteus, onde se levantou um grande gigante para afrontar o povo de Israel, né? Que estava sendo afrontado por aquele gigante Golias. E ali Deus provou que não precisa de altura, não precisa de valentia, não precisa de homens treinados para o homem, para o próprio homem. Deus ali mostrou que Deus, Ele é Deus, e que Ele usa quem Ele quer. Você pode ser pequenininho, você pode ser pretinho, negrinho, você pode ser ruivo, como Davi era, mas Deus queria usar Davi. E da maneira que você é, se você achar graça diante dos olhos de Deus, Deus vai te usar diante dos grandes. E os grandes vai ter que abaixar a guarda, os grandes vai ter que abaixar a cabeça, porque Deus é Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Então esta madrugada é uma madrugada de aprendizado, né? Deus está aqui neste momento, Deus está me conduzindo, me dirigindo, né? E colocando palavra na minha boca, para que eu possa, nesta noite, falar aquilo que Deus quer que eu venha falar, né? Então, espere o tempo de Deus. Não queira dar um passo maior do que aquele que você possa dar. Espere no Senhor, porque vai dar tudo certo, tá bom? Vamos orar? Agora eu quero orar por você e pela sua família. E nós vemos, irmãos, que temos que ter fé, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Nós podemos olhar para aquela mulher cananeia, né? Ela também estava esperando Jesus ao meio do caminho, porque ela queria receber uma vitória. E ela esperou. Eu não sei se ela passou tempestade, eu não sei se ela passou por humilhação, eu não sei se ela passou por momentos difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ela esperou e alcançou o seu objetivo, porque ela tinha fé. Esta mesma fé
que nós temos que adquirir. É esta mesma estabilidade que nós queremos conseguir para conseguir marchar diante das veredas que Deus tem enveredado para nós. Porque sem Deus, meus irmãos, nada podemos fazer, né? No tempo da tempestade, muitos correm, no tempo da tempestade, muitos se escondem. Mas Deus fala uma coisa muito importante. Se você se mostrar frouxo, no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Tá bom? Vamos orar? Senhor eterno Deus, maravilhoso Pai. Meu Deus, nesta noite nós entramos na tua presença porque ela é real. Deus querido, venha, meu Pai, entrar neste momento, nesse lar. Meu Deus, nessas pessoas, meu Pai, que tem a vocação, meu Pai, de pastorear, essas pessoas que têm a vocação de evangelizar, essas pessoas que têm a vocação, meu Pai, de sair pelos países pregando, ó Deus querido, que essas pessoas venham ter, meu Pai, o mesmo aprendizado que Davi teve, para que eles possam, meu Pai, ó meu Deus, não se embaraçar com coisas deste mundo, com as parafernálias deste mundo. Porque, meu Deus, para sair neste mundo, para sair no campo, nos dias que nós vivemos, temos que ter experiência, temos que estar debaixo das suas asas, seguro. Temos que te pedir sabedoria e entendimento, Senhor. Porque o mundo lá fora, ele judeia. O mundo lá fora, meu Pai, o inimigo, que é o nosso adversário, como diz Pedro. Pedro diz, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramindo ao vosso derredor, buscando a quem o possa tragar. O mundo lá fora, irmão, são coisas subliminais que nós não vimos, não entendemos. Coisas subliminais é aquilo que você não vê, mas ele está diante de você, o problema está diante de você, e para você enfrentar esses problemas, ó Deus querido, nós temos que ter a experiência do Senhor. O Senhor tem que vir, meu Pai, trazer a luz para os nossos olhos, para que sirva como lâmpada para os nossos pés. Então, meu Deus, venha preparar este homem e esta mulher, este missionário e esta missionária. Venha dar sabedoria, venha dar entendimento. Essas pessoas que até, meu Pai, estão magoadas. Essas pessoas até, meu Pai, que querem até desistir da caminhada porque está achando, meu Pai, que o campo, Senhor, é difícil enfrentar o campo e cuidar de ovelhas. Mas, meu Deus, é no campo, é cuidando de ovelhas que Davi se tornou um rei. Então, meu Pai, que nesta madrugada o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha, meu Pai, abrir os nossos olhos, meu Pai, e venha nos trazer uma porção dobrada do Teu Espírito, para que nós possamos, meu Pai, marchar em segurança contigo. E que este missionário que foi enviado, e que esta missionária que foi enviada, meu Pai, por Ti, que ela possa, meu Pai, que ele possa, Senhor, Deus, fazer a diferença aonde ele chegar, para que o Teu Espírito Santo esteja na vida deles, seja lá no Sul, seja lá em São Paulo, seja lá em outros países, na África do Sul, pode ser em qualquer lugar, aonde eles se encontrar, Pai, estejam com eles, dando sabedoria, instruindo, para que eles possam se tornar, meu Pai, verdadeiramente pescadores de homem, porque nós precisamos, meu Pai, alcançar o Brasil. Precisamos alcançar a América, precisamos alcançar, meu Pai, a Caatinga, precisamos alcançar as roças, precisamos alcançar aonde tiver ovelhas, meu Pai, machucadas, onde tiver ovelhas caídas. Nós temos que estar lá, meu Pai, levantando e trazendo para a Tua casa, para que o Senhor possa, meu Pai, dar a salvação. Ó Deus querido, fica conosco nessa madrugada e nos abençoa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Toma esta família em Tuas mãos, Senhor, porque no meio desta família tem pessoas, meu Pai, que querem, meu Deus, ser algo, meu Pai, na Tua obra. E para isso, Senhor, precisa, meu Pai, que eles venham se conscientizar que para, Senhor, hoje ser um ministro, nós temos que estar bem preparado,
porque, meu Deus, nós vamos enfrentar uma guerra destrutiva contra o diabo. Mas mais é quem está conosco de que aquele que está com ele lá fora. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que Deus possa te abençoar, toda a família, você que é obreiro, você que é pastor, que Deus abençoe grandemente o seu ministério, né? E que esta reflexão sirva para abrir a tua mente e para que você possa esperar no Senhor, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, como exaltou Davi. Davi foi um grande conquistador, porque deu lugar para Deus, abriu seu coração para Deus, e Deus tornou um grande guerreiro, um grande rei, respeitado, que tanto os países circunvizinhos lhe pagavam tributo, porque Deus deu para Davi o espírito excelente, e todos temiam a Davi, porque Davi era um homem de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, tá bom? Um abraço, uma boa madrugada, um bom sono e que Deus te abençoe.